Seja muito bem-vindo ao programa Do Zero às Ondas Perfeitas na Resina. Aqui nesse programa você vai aprender como começar do zero na arte marinha com resina. Meu nome é Gutenberg, eu sou professor de arte marinha e ensino como faturar R$ 2.000 por mês fazendo as ondas perfeitas na resina. E o vídeo de hoje eu vou te mostrar por que eu decidi abandonar o trabalho de moldes de silicone com resina para poder trabalhar apenas com a linha de arte marinha, a linha das ondas da resina. Beleza? Então, hoje é um vídeo para você que está em dúvida na hora de entrar no mercado ou é um vídeo para você que não está conseguindo ganhar dinheiro, tá? Então hoje aqui eu vou te mostrar na prática, hoje é uma aula mais prática, por que eu decidi abandonar esse trabalho com moldes de silicone. Se você não conhece os moldes de silicone, o que são, eu também vou te mostrar aqui alguns tipos de moldes de silicone, beleza? Bom, o que são os moldes de silicone, afinal, então, né? Então, aqui eu vou te mostrar alguns moldes de silicone. Eu trouxe alguns aqui que são bem conhecidos, tá? Bom, eu tenho esse daqui esse daqui é um porta-copo, né? É um porta-copo estilo geodo. Muitas pessoas conhecem ele como estilo geodo, que ele parece uma pedra ametista, né? Esse daqui, por exemplo, é um suporte de vinho, suporte de garrafa de vinho. Então você faz isso daqui. Essa parte aqui é a parte que você coloca na garrafa, né? E aqui essas partezinhas aqui abertas é onde você coloca a taça de cabeça para baixo, tá? Então, essa é a função do suporte de vinho. Esse daqui, por exemplo, é um pingentinho, tá? Você enche de um lado, depois coloca essa peça aqui, enche de resina e aí vira um pingentinho de ilha, tá? E enfim, são esses moldes aqui. Eu tinha um outro também, mas já rasgou. O que eu quero te falar aqui? Esses materiais aqui, eu vou deixar de fora porque hoje a gente vai utilizar esse daqui para fazer um teste. Esses materiais aqui, eles são materiais descartáveis, tá? O silicone, depois que você começa a utilizar ele várias vezes, depende de qual o seu uso, de quanto cuidado que você tem, ele começa a perder esse brilho. Tá vendo aqui que ele tem um brilho? Esse brilho aqui é o que faz a peça sair brilhante do outro lado, tá? Se ele não tiver esse brilho, se ele for fosco assim, por exemplo, a peça não vai sair brilhante, ela vai sair fosca, tá? Então, qual é a graça da resina? A graça da resina é você deixar uma peça brilhante com aspecto de vidro. Isso daqui ele perde, todas as peças perdem, tá? Dependendo da quantidade de uso e também de como que você faz. Se você errar no procedimento, ele perde muito mais rápido, beleza? Além disso, quando você vai fazer uma peça dessa daqui, você pode, se você for estourar as bolhas com maçarico, ou até com soprador térmico, se você não tiver muito cuidado, você pode derreter essa peça. E aí, se você derrete essa peça aqui, o que acontece? Ela fica inutilizável. Todas as suas peças vão vir com defeito. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que comprar outra peça. Isso acontece muito em casos de dominó. Às vezes, estraga uma peça de dominó ou aquela peça vai sair sempre com defeito, né? Ou então você vai ter que comprar um jogo inteiro, que não é barato. Um jogo de dominó hoje está custando aí R$ 70, daquele mais furrequinho, tá? O de molde de silicone. Beleza. O meu foco aqui não é te dar aula de molde de silicone, não. É te explicar o seguinte, por que eu parei de fazer isso daqui? Essa peça aqui é muito utilizada aí para fazer... As pessoas utilizam como um porta-copo, né? Apesar de ser muito grande para um porta-copo, né? Para um copo, praticamente um descanso de garrafa, né? De tão grande que é. Para um porta-copo não precisa um tamanho desse. Tem peças menores do que essa daqui, mas nesse formato aqui é muito difícil achar. Isso daqui, na verdade, é uma peça mais decorativa. Você bota sabonete em cima, joias,
sabonete líquido, aquele vidrinho de sabonete líquido, e coloca aqui em cima. Tá? A proposta é mais essa, não chega a ser um porta-copo não, tá? E qual é a principal desvantagem desse trabalho aqui? Bom, você vê que ele tem uma alturazinha assim, né? E esse daqui é o principal problema dos moldes de silicone. Se você faz uma peça maciça de resina e você faz ela com uma espessura bem fininha, essa peça quebra facilmente, tá? Então você tem que fazer uma peça maciça grossa para ela não quebrar. Nossa, Guto, quebra a resina epóxi? Sim, quebra. Se for uma peça solta, tá, fininha de resina, ela é um plástico, quebra. Se ela tiver numa base, por exemplo, no chão, numa madeira, para você quebrar é muito mais difícil, você vai ter que dar uma martelada. Mas ela solta, ela quebra facilmente. Então, eu tenho que preencher esse molde aqui até o final, tá? Eu tenho que subir com a resina até aqui em cima. E aí que é o problema. Aí que é o problema, quando eu tenho que colocar essa resina até aqui em cima. Por quê, Guto? Por quê? Eu vou pegar aqui a minha fita e eu vou te falar quantos milímetros eu tenho que preencher de resina para chegar com o acabamento aqui, né, com a quantidade de resina até aqui em cima. Esse molde aqui, ele tem 8 milímetros de espessura. 8 milímetros de espessura, tá? Guarda esse número aí. Ó, eu vou colocar aqui, ó, bem de pertinho, não sei se a câmera vai focalizar, tá? Mas, ó, tem aqui o número 1, tá? Então, aqui é 5, né? 5, 6, 7, 8. É isso aí. 8 milímetros de espessura. Então, eu tenho que preencher 8 milímetros. E quanto que eu tenho aqui de diâmetro? Bom, eu tenho aqui por dentro, vou medir aqui por dentro, eu não vou nem considerar essa bolinha, vou considerar ela que é uma peça inteira, porque é muito pouca diferença. Aqui eu tenho 11,5. Eu tenho 12, tem lugar que é 11,8, 11,5, mas eu vou considerar por 11,5. Então, o que eu tenho? Eu tenho 11,5 de diâmetro, tá? De uma ponta a outra, e eu tenho 8 milímetros de espessura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular isso daqui. Quanto que daria de resina nessa peça, tá? Tem um aplicativo aqui em inglês que eu consigo calcular isso. Aqui, ó, diâmetro. 8, né? Não, diâmetro é 11,5. Milímetro, 8. E aí eu calculo. 91,40. Essa peça aqui, eu vou gastar 91,40. Vamos falar 92 gramas de resina. São 92 gramas de resina. Vamos calcular quanto que dá isso em dinheiro. Bom, quilo da resina aqui tá saindo a 14 centavos o grama. Tá? A gente pega quanto que custa 1 quilo. Se não me engano aqui tá... Agora acho que tá 100 reais, 110. Não lembro. Mas eu já fiz esse cálculo antes e dá 14 a 15. Vou botar 15 centavos o grama, tá? Vamos botar aqui, ó, 15 centavos. Aliás, 0,15 vezes... Eita, como é? 0,15 vezes... Quanto que a gente calculou aqui? 92 gramas. 13,80. Tá? Então, essa peça aqui, eu vou gastar
R$13,80. Caraca. Ah, desisto. R$13,80. Se eu fosse fazer 4 peças dessa daqui, eu iria gastar R$55. Beleza? Só de resina, para preencher aqui em cima. E a gente vai fazer isso daqui na prática para você não falar, pô, Guto, você está falando aí esse cálculo, mas eu quero ver, na verdade, quanto que gasta aí. Então, eu trouxe resina aqui. Inclusive, é uma peça que eu vou preencher, que eu vou colocar aqui em casa. Não é essa que eu vou utilizar, não. É essa daqui, ó. Não, agora eu vou utilizar essa. Já falei que eu vou utilizar essa, vai ser essa, tá? Então eu vou preencher essa peça aqui, que vai ser uma pecinha que eu vou botar vou deixar para colocar um sabonetezinho em cima, tá? Vamos dizer que eu fosse utilizar uma base, por exemplo, de MDF, tá? Para fazer um desenho aqui em cima, tá? No meu caso é um desenho de arte de ondas, tá? Porque o meu trabalho é temático. E vamos dizer que essa base aqui tivesse esse mesmo tamanho. Aqui eu botei 11,8. Calma aí, gente. O que eu botei aqui? Nem é 11, gente. É 12. É 12 centímetros. Ainda botei 11, nem for menos, mas tudo bem. Eu vou deixar esse daqui como se fosse 12, tá? Então eu vou considerar que esse daqui tem 12 centímetros de diâmetro. E eu quero fazer um desenho aqui em cima, tá? Claro que essa peça aqui é um MDF. Ela não vai ser maciça, né? Ela vai ser coberta. Mas, para eu preencher isso daqui, eu preciso apenas de 1 milímetro. Nossa, Guto, 1 milímetro? Exatamente. Eu preciso apenas de 1 milímetro para preencher essa peça, tá? Então aqui, ó, eu preciso de 8 milímetros. Aqui eu preciso de 1 para fazer a mesma peça, tá? Então, eu vou considerar 1 milímetro de preenchimento e 12 de diâmetro. Então, vou colocar aqui no aplicativo. Aqui, ó. Aqui 11,5 que eu tinha colocado da outra, né? Para não dar diferença, eu vou deixar 11,5, tá? Na verdade é 12, mas eu vou deixar 11,5. 1 milímetro. Quanto que eu vou gastar aqui? 11,43 gramas de resina. Então aqui, ó, eu tenho 43, né? Deixa eu calcular aqui de novo. 43. Aqui eu tenho 91,40, tá? Para fazer essa peça inteira. E aqui eu tenho 11,43. Só que 11,43 eu só vou cobrir a parte de cima. Não vou conseguir cobrir a parte de baixo. Então, eu posso optar por cobrir a parte de baixo ou fazer algum outro acabamento. Geralmente, quando eu faço uma peça de porta-copo, eu coloco um acabamentozinho embaixo igual esse daqui, ó. Tá? Com aquele material que é parecido com rolha de poço. Rolha de poço. com rolha de garrafa, tá? Mas vamos dizer que você vai botar aí, vai botar a resina dos dois lados, vai cobrir a peça e a peça vai ficar como se fosse uma peça maciça de resina. Mesma funcionalidade, 100% impermeável e ainda não vai nem quebrar, tá? Porque tem a madeira. Então eu vou colocar 11,43 mais 11,43. Aqui vai dar, não vou ficar fazendo conta aqui de cálculo não, porque tem vírgula. Tá? Então vou botar aqui, ó, 11,43 vezes 2. 22,86. Se eu fosse fazer 4 peças dessa daqui,
Daria 91,44. Olha que louco. 4 peças dessa daqui é uma peça dessa daqui. Esse daqui eu tô considerando uma peça do mesmo tamanho, tá? Lembrando. Então, com o mesmo... E isso daqui me custa 25 centavos. Só para você... Ah, Guto, tá custando... A madeira custa mais. Não, isso daqui custa 25 centavos. Tá? Então, não tem nem como calcular aqui. E aí, 4 peças dessa daria uma dessa. E quanto que dá aqui de dinheiro? 22,86. 22,86 vezes 0,15. Dá 3,49. Ó, aqui dá 3,49 de reais. E aqui, 91,40 vezes 0,15 dá 13. Uma peça, tá? Se eu fosse fazer 4 peças aí, vamos dizer que... Não vou nem fazer esse cálculo que já está bem claro aqui, né? Porque não vou fazer esse cálculo como se isso daqui fosse um porta-copo. Eu estou falando que se daqui fosse fazer uma arte aleatória, tá? E é mesmo que eu fosse fazer uma camada aqui embaixo, uma camada em cima, e aí eu ainda fosse fazer mais 2 camadinhas de onda, tá? Uma camada de onda é metade disso daqui, tá? Então, eu faço uma onda aqui no meio e eu faço uma onda aqui. Então, eu teria 11,43 dividido por 2. Dá 5,7, tá? Que é uma camadinha de onda. E aí, eu vou fazer 2 ondinhas, tá? Você pode fazer só uma, mas eu ainda vou te falar que eu vou fazer 2 ondas, tá? Assim, ó, para ficar assim. Vendo? A minha ideia é fazer assim. Eu gosto de fazer o trabalho assim, tá? Então, ó, resina embaixo, resina em cima, mais 2 camadas de onda. Então, dá 5,70 e dá mais 11,43, né? Na verdade. É porque é uma camada dividido por 2, 2 vezes. Então, daria mais 11,43. Então, na verdade, é 11,43 vezes 3, que dá 34 gramas. Gasta menos que isso, tá? Gasta 30 gramas, que eu já fiz, 30 gramas que dá isso daqui. Mas eu tô colocando bem para cima, vou botar 34 gramas, tá? Então, total aqui, se eu for fazer com 2 ondas, dá 34 gramas. 34,29 gramas total. Mesmo assim, ainda é praticamente quase 3 vezes menor do que uma peça dessa daqui. E agora a gente vai fazer isso daqui na prática, tá? Eu vou te mostrar aqui. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Beleza. Eu vou fazer uma arte aqui aleatória, tá? Vou utilizar um branco doidão, aqui ó, vou utilizar branco. Material que eu utilizo todo da Redilize, tá? Esse material que eu vou utilizar aqui. Então você vê aqui que é o pigmento branco, pasta. Resina que eu vou utilizar, resina da Redilize também. Resina Epox 4008, que é uma resina ultra transparente, tá? E essa daqui é a resina o endurecedor 4300. Eu tô trazendo esse conteúdo aqui para você porque tem muita gente que perde dinheiro comprando um monte desse negócio aqui e achando que vai fazer essas peças aqui e vai começar a vender por aí. E é muito diferente você produzir o que você quer do que você vender o que o cliente quer. É muito diferente, tá? Uma coisa é você fazer porque você gosta de fazer, outra coisa é você saber se aquilo ali vai ter demanda. Não basta ser bonito, basta ter demanda. Vai ter gente que vai olhar e vai falar, nossa, que lindo. Mas isso daí serve para quê? Onde que eu vou colocar isso? Será que vale o valor que eu vou pagar nessa peça?
O cliente pensa, pô, eu vou pagar R$ 70, vou pagar R$ 50 numa peça dessa daqui. Pô, R$ 50, sei lá, eu compro alguma outra coisa, né? Vou comprar um jogo desse daqui, vou pagar 100 e pancada. Então o cliente ele pensa muito nisso. Para que isso vai servir na minha vida? Para que isso serve para mim? Tá? Eu tenho muitos alunos aí que largaram os trabalhos de moldes de silicone e foram para a arte marinha. Mas eu não estou aqui também te dizendo que a arte marinha é melhor que os moldes, porque dá para fazer a arte marinha com os moldes, tá? Inclusive eu faço a arte marinha com os moldes. Faço dominó, faço descanso de celular, só que eu coloco alguns elementos que vão trazer a ideia de algo vindo do mar para a pessoa. Então, já é diferente do que simplesmente fazer um trabalho aleatório, tá? Então, o jeito certo de você começar num trabalho de arte marinha é você fazer aplicações superficiais, tá? Que são aplicações como essa daqui. Aplicações superficiais, porque é 1 milímetro que você vai gastar de resina. Aqui você gasta 8. Você pode errar 8 vezes aqui para poder dar a mesma quantidade de resina aqui. Aqui, se você errar uma vez, já foi aí 100 gramas de resina. A peça pode ficar mole, pode dar algum outro problema, um blush, pode dar um buraco, pode dar um ponto mole, um olho de peixe, e é difícil de corrigir. Sabe como que corrige isso daqui? Lixa e dá uma camada por cima. Pronto. Um dia depois você lixa e dá uma camada por cima. Beleza? Mas muitas pessoas começam pelo jeito errado, que é comprar um monte dessas peças aqui e gastar um monte de dinheiro com resina, sem saber nem se tem demanda para esse tipo de trabalho aqui. Isso daqui é um hobby. Você tem que saber se vai ter demanda para esse trabalho que você vai fazer. Beleza? Então a gente vai fazer aqui uma parte prática. Eu calculei aqui que dá 91 gramas e 40, né? Então eu trouxe aqui eu trouxe aqui a minha balança, que já está bem chocalhudinha. Eu vou utilizar um pigmento aqui secreto. Vou utilizar o branco e vou utilizar um pigmento secreto aqui também, que infelizmente eu não vou poder te falar. É um dourado. É um dourado secreto. Tá? Vamos lá. Eu tenho aqui... Vou pegar esse copo aqui. Como que eu calculo? 91 gramas, 91,40. Eu tenho que saber o que vai de resina e o que vai de endurecedor. Essa resina aqui é 43%, tá? Vou botar 92 para ficar certinho, tá? Vai sobrar um pouquinho porque tem esse buraco aqui. Então vou botar 90. Vou botar 90. Ainda assim vai sobrar um pouquinho, mas não tem problema não. Melhor sobrar do que faltar. Ó, vou botar 90. E aí eu divido por 1,43. Tá? Que é a proporção do endurecedor. Então, de resina, vai dar... Opa, calma aí que fiz o cálculo errado. Dá 64. Tá aqui, ó, 64 de resina. 64,2. E não. Calma aí. 64 não. É 1,43. 62,93 de resina. E aí eu pego esse resultado aqui, ó. E subtraio. Que vai dar 27,07 de endurecedor, tá? Sempre quando a proporção é 50, 40, 30, 25, você divide a quantidade total de produto por 1, proporção do endurecedor.
E aí você vai achar a quantidade de resina. Depois é só você subtrair para você achar a quantidade de endurecedor. Bom, essa não é uma aula de cálculo não, tá? Tem aulas de cálculos aí dos meus vídeos mais para trás, mas é isso. Então aqui vai ser 62,93. Essa resina aqui para esse trabalho é a melhor resina que existe na face da Terra, porque ela é a mais transparente que tem. Trabalho de preenchimento tem que ser essa resina aqui, super transparente. Tá? Porque ela... Deixa eu concentrar aqui, senão eu passo. Não pode dar uns décimos de diferença, tá? Ó, 62,9. Como eu tava falando, essa resina aqui, cara, para trabalho de molde de silicone é a melhor. Sempre quando eu pergunto, Guto, qual é a melhor resina para fazer molde de silicone? 4008 da Redilize, tá? E eu coloco ela assim para eu ver quando tá acabando, porque os potes são fechados. E aqui vai 27. Nossa, muita resina, gente. Eu faço 2 tábuas com essa quantidade de resina aqui, me dá uma dor no coração. De 26,8. 27. Passou um pouquinho, não tem problema não. Bom, agora eu vou ficar misturando aqui, tá? Até homogeneizar ela. E aí eu preciso falar aqui mais alguma coisa com vocês. Bom, você precisa misturar aqui ela devagar para não gerar muito bolha, tá? Trabalho de silicone você não pode misturar muito rápido não. O que eu preciso te falar aqui? Guto, beleza. Então, em vez de eu fazer o molde de silicone, eu posso fazer um trabalho em cima da madeira. Eu não preciso fazer arte marinha. Bom, como eu te falei, quando você cria um trabalho para vender, né? Você tem um hobby, você quer ganhar dinheiro com esse hobby, você tem que saber se isso tem demanda, se alguém quer comprar. E quando você faz um trabalho, uma arte que não tem um significado, que é aleatório, é mais difícil você encontrar uma pessoa que vá comprar. Ah, mas pode ser todo mundo? Sim, mas também não pode ser ninguém. Porque não tem um tipo de público específico que gostaria de comprar o seu trabalho. Ele não atende a ninguém. Um exemplo disso, vamos dizer que você estivesse em um campeonato de futebol e lá nesse campeonato de futebol você tinha uma loja que vendesse só camisa. E lá nessa loja tinha camisa de Naruto, tinha camisa de Mickey, tinha camisa do Pateta, tinha camisa de Volta para o Futuro, enfim, tinha um monte de camisa. E aí do lado dessa loja tinha uma outra loja, nesse campeonato de futebol, que tinha camisa de todos os times, os mais conhecidos do mundo. E essa loja só vivia lotada. E a outra loja só vivia vazia. Por quê? Lógico, porque a loja que tem um tema específico, ela atrai o cliente mais fácil
de acordo com para quem ela está divulgando o trabalho dela. Então, se tem um campeonato de futebol, se tem algum esporte, a loja vai estar lá aberta mostrando que tem camisa de futebol. Mas a outra loja tem camisa que é tema totalmente diferente da proposta. Então pode ter alguma outra pessoa ali que vai comprar? Sim. Mas a maioria vai comprar porque já é interessado no futebol. Um exemplo ao contrário disso, se você tivesse num campeonato, numa Bienal do Livro, e nessa Bienal do Livro tivesse uma loja que vendesse várias camisas, Adidas, Nike, Real Madrid, Barcelona, e tem a bandeira do Manchester United e a outra do Paris Saint-Germain, Neymar. E aí do lado dessa loja, dessa Bienal, não era um Bienal não, é uma mostra de games, tá? É uma feira de games que acontece aí todo ano. Do lado dessa feira, aí do lado dessa loja tinha uma feira só de anime, uma loja só de camiseta de anime. Aí tinha lá o desenho do Naruto, desenho do Dragon Ball Z e todas essas coisas. E aí a galera só ia nessa loja temática. Por quê? Porque a loja estava oferecendo um produto que é de interesse do público, daquele público ali. É uma loja específica. E a outra loja estava desencontrada, estava no público errado. Então, quando você já tem um público, o ideal é você produzir o trabalho específico para aquele público ali. Então, todo o trabalho que a gente produz já é direcionado para o público que gosta de mar, tá? Mas se você faz um trabalho aleatório, que pode agradar todo mundo, mas também não pode agradar ninguém, onde que você vai colocar o seu trabalho? Onde você vai abrir a sua loja para vender? Você não sabe. Você não sabe. Você não tem como você fazer participar de algo, mostrar para um público que é super interessado em um determinado assunto, mas aquele produto ali não encaixa com ele. Vamos dizer que você vai levar um monte de quadro abstrato para uma feira perto da praia, ou então você vai mostrar em um campeonato ou uma parceria com uma loja perto da praia ou qualquer coisa relacionada ao mar, mas seus trabalhos não ligam com aquilo ali. O pessoal não vai comprar. Por quê? Porque por mais que seu trabalho seja bonito, seja lindo, não encaixa com o interesse das pessoas. Então você tem que produzir algo que encaixa com o interesse das pessoas. E eu não quero dizer que a arte marinha é melhor do que tudo, tá? Mas é o que eu gosto de fazer, porque eu sou apaixonado pelo mar e é o que eu sei que tem demanda, porque as pessoas, mesmo que não morem não morem perto do mar, elas querem sempre estar próximas do mar por um fator científico que eu já falei em alguns eventos e eu já falei em alguns vídeos também. Mas o mar ele traz uma sensação de paz e quando a gente cria a sensação de estar olhando para o mar, perto de estar olhando para o mar dentro da casa da pessoa, o cérebro dela faz essa conexão de paz, de tranquilidade. Então, o trabalho de arte marinha é muito mais do que simplesmente uma peça de resina. É trazer a sensação para a pessoa de que ela está vendo um pedacinho do mar. Beleza? Bom, eu vou continuar aqui agora. Tem um negócio aqui que grudou. Deixa eu tirar aqui. Eu acredito que vai sobrar um pouquinho de resina e aí a gente consegue jogar em cima dessa tabuinha aqui. Dessa madeirinha, tá? Mas ó, o que eu vou fazer? Eu vou misturar aqui um pouco de resina no pigmento branco. Branco em pasta. Existem outros brancos aí, branco pó também, você pode usar, tá? Então, vou utilizar aqui o branco. Vou botar bastante para ele ficar bem forte.
Então, a minha ideia era o quê? Era juntar o que eu já gosto com o que tem potencial de venda. Eu fiz um estudo e eu vi que tudo quanto é loja que tem decoração de praia, é, tudo quanto é lugar tem decoração de praia, isso atrai mais as pessoas, porque as pessoas gostam de estar perto da praia. Então eu pensei assim, cara, eu passei numa loja, isso aconteceu um tempo, e eu vi que tinha uma decoração de praia e a galera tava toda lá, nossa, que lindo, parece que eu tô perto da praia. Tem um negócio assim, tem assim, sabe? Dá uma sensação de boa, aquela sensação de estar em casa de praia, sabe? Aquela coisa gostosa de você estar de férias. E aí quando você consegue fazer uma decoração dessa, trazer para dentro, para a casa da pessoa, essa sensação de estar dentro de uma casa de praia, mesmo que ela more longe, isso faz muito bem para ela. Então eu falei, pô, por que eu não poderia fazer um trabalho de resina que desse a sensação de que a pessoa está perto da praia, que ela está olhando para uma praia, tanto de quadro como de tábua ou qualquer outro trabalho. E aí eu comecei a fazer esse trabalho aqui, tá? Deixa eu botar um pouco mais. E aí quando fazia outros trabalhos com moldes, eu terminava o trabalho e falava assim, tá, mas o que eu vou fazer com isso? Para quem que eu vou dar isso? As pessoas acham bonito, mas como é uma peça com os moldes de silicone, na maioria das vezes ela é maciça, não tem como você cobrar muito barato, né? Porque já é o valor da peça da resina, o valor da peça já é caro por conta da resina. Então, acaba que a gente fica obrigado a cobrar um pouco mais caro por conta do valor do material. Mas quando eu agrego um material, quando eu agrego um, uma superfície que o cliente já conhece, tá? Que é a madeira, é diferente, porque ele já sabe, por exemplo, se eu vou fazer uma tábua, ele já sabe que aquilo ali custa isso, não só por conta da arte, mas por causa da madeira que ele já conhece. Aqui ele não conhece, então ele não sabe que isso daqui é um material caro. Para ele é só um artesanato, tá? Bom, aqui eu já misturei mais ou menos da cor que eu queria. Eu vou jogar aqui um pouco desse pigmento aqui, que é um pigmento dourado. Vou pegar aqui com a colherzinha. Vou misturar aqui um pouquinho. Beleza, eu vou começar a misturar aqui. Vamos ver aqui se a gente consegue preencher. Eu tô fazendo 94, hein? Eu acredito que vai dar mais, hein? Será que 94 a gente não vai conseguir nem preencher? Meu Deus do céu, não é possível. 100 gramas de resina. Acho que tá meio fora, né? Vou botar aqui, ó. Aí. Ó. Eita, que beleza, hein? Ó, falta pouco. Mas eu quero fazer já foi quase tudo aqui, né? Quero fazer o seguinte. Eu vou botar um descansozinho aqui do lado, ó.
tá? E aqui eu vou colocar um pouco de resina, que eu acho que ainda vai sobrar, tá? Só para poder preencher isso daqui, você vai ver que a aparência vai ser a mesma, tá? No final a aparência é a mesma. Você faz em cima, faz embaixo, a peça fica 100% coberta de resina. Vou espalhar aqui devagarzinho. Eu não vou fazer com todo o cuidado que tem que ter, senão escorre aqui e tal. Não estou preocupado com isso não. Só quero te mostrar aqui que quando você coloca uma superfície aqui por baixo, você faz praticamente a mesma peça. Só que você gasta 5, 6, 7 vezes menos resina. Ó, pronto. Isso daqui é 1 milímetro e esse daqui é 7. Será que dá para terminar aqui? Pronto. Que lindão, hein? Olha que beleza, que coisa linda. Show de bola. Bom, é a mesma peça. Claro que essa daqui tem um formatozinho, né? Tem o formato aqui cortado do lado, mas isso daqui dá para fazer na madeira também. Inclusive, tem como comprar a madeira já cortada. O que eu estou te dizendo é que quando você coloca uma superfície por baixo, você vai ter praticamente a mesma aparência do que você teria como se você faz um preenchimento, só que você vai gastar muito menos, tá? Depois aqui é virar e fazer a mesma coisa do outro lado. E aí fica 100% coberto de resina. Vai ficar mais fino, só que vai ficar tão forte como esse daqui, não vai quebrar. Pode jogar no chão que não vai quebrar, tá? A minha ideia é sempre fazer essa linha aqui de arte marinha, tá? Que é direcionado para um tipo de cliente. Um, porque eu amo coisas relacionadas ao mar. E dois, porque eu já sei para quem que eu tenho que vender. São pessoas apaixonadas pelo mar, tá? E eu tenho certeza que se você tá aí, que se você não gosta de mar, você é exceção, né? Se você não gosta de oceano, você é exceção. Então eu vou deixar aqui, ó, a peça, tá? Claro que não vai ter como mostrar a cor aqui, mas eu vou mostrar amanhã quando secar, eu mostro o story lá no meu Instagram. Se você não me segue, me segue. O link tá aqui na descrição do vídeo do YouTube, tá? Gutenberg MJ lá no Instagram. E é isso que eu queria te mostrar. Esse é um trabalho aleatório. Eu não sei quem compraria esse daqui, mas tá feito, ó, praticamente 100 gramas de resina, tá? E aqui uma camada de 7 gramas, aqui tem 7, tá? Se fosse do mesmo tamanho desse daqui, eu gastaria 11,43 gramas, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha entendido por que eu larguei os moldes de silicone, né? Espero que você tenha entendido por que eu larguei e por que eu escolhi a arte marinha, tá? Para conseguir faturar o que eu faturo, e hoje os meus alunos faturam aí até muito mais por mês com
as ondas perfeitas na resina. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu coração e até a próxima. Grande abraço.